Negro escravo foi pego fugindo da senzala, correndo nos canaviais, capturado pelo feitor, que no tronco amarrou, e o guerreiro valente gritava. De repente uma voz ecoava: mataram o rei zumbi. Assim a notícia chegou, e o guerreiro, que nunca chorava, nesse dia ele chorou. Yeah! Faz só um minutinho. Como vai? A senhora sabe me dizer o que é consciência? Nós estamos fazendo uma pesquisa e nós estamos pedindo a opinião de cada Sei, pessoa. consciência, a pessoa tem sua consciência, vem de saber o que está fazendo, né? E consciência negra? Aí é negativo e fazer as coisas sem saber. Oi, bom dia. Nós estamos fazendo uma pesquisa e nós queremos saber a opinião de algumas pessoas. A senhora sabe me dizer o que é consciência? Não sabe? Não entendo essas coisas. Então certo, obrigado. E o senhor sabe me dizer o que é consciência? Me dizer o que é consciência negra? Não. Sabe falar o que é consciência negra? Ok, muito obrigado. Uma definiçãozinha do que, para você, o que é a consciência, o que é consciência negra? Consciência negra, para mim, é você ter conhecimento dos seus direitos, entendeu? Você ter conhecimento de que você não pode estar tendo seus direitos distorcidos por causa do preconceito. É mais ou menos isso aí. É você saber o que você tem direito e o que você tem dever. Isso é uma consciência. Os valores. Nós estamos aqui com o Jofre, jovem aqui, a gente vai dar uma palavra e gravar qual é a opinião dele sobre o que é consciência negra. Jofre, para você, na sua opinião, o que seria consciência negra? Consciência negra, no meu ponto, na minha concepção de um cidadão brasileiro e representando assim, como por assim dizer, uma forma de respeitar todos os indivíduos humanos, a consciência negra está referente ao respeito de cada cidadão. Não em termo literal, mas é um termo simbólico que envolve o respeito, a dignidade para todo ser humano, independente da cor que seja. Porque as pessoas hoje em geral estão de uma forma assim, desrespeitando a própria moral, ou seja, a cidadania do próximo. E isso não está indo conforme as leis mandam, né? Então a consciência negra, a pessoa tem que respeitar o direito, a forma de pensar, a cor da pessoa, ou o grau que ela seja, quer grau nível, quer grau pequeno, quer grau alto, todos são iguais diante do verdadeiro Deus Jeová. Então Padre Biasiel, o senhor como um líder comunitário, um líder religioso, qual seria a sua posição, a sua opinião sobre consciência e consciência negra? Sobre consciência, como teólogo, tenho essa mesma ideia que tem a igreja, né? A consciência, a definição, né? É a voz de Deus que está dentro de cada um de nós, desde a criação de cada ser humano, existe este elemento divino, a voz de Deus, né? Dentro de cada um de nós, que nos fala o que é certo e o que é errado, né? E queremos sempre evitar o que não convém, o que não é certo, e abraçar sempre aquilo que é certo, que é bom, né, para nós, para os irmãos, né, para a comunidade. Então, pelo menos eu acho que se cada um de nós tem esta consciência, todos, brancos, negros, todos temos esta consciência, porque todos somos iguais, filhos de Deus, né, como São Paulo diz que não existe agora o grego, não existe
judeu, né? Todos somos iguais, né? Todos fomos criados por Deus, né? A sua imagem e semelhança, né? E todos fomos chamados para esta vida também com Deus na eternidade, e Deus está em cada um de nós, né? Então está também nos brancos, nos negros, em todos, né? E por isso é importante ter esta consciência, né? Todos devemos ter essa consciência. Vida de negro é difícil como que é. Vida de negro é difícil como que é. Eu quero morrer de noite na tocaia animada. Eu quero morrer de açoite. Nós estamos aqui com o Paulo, né, mais conhecido também como Paulinho do Paquera. A gente vai contar um pouco aqui, vai ver um pouco da história, né? Esse jovem que conseguiu vencer algumas barreiras da vida até chegar onde está hoje. Paulo, em questão você hoje é enfermeiro, é formado. Antes até você conseguir se formar, você sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira, até você chegar onde está hoje na sua profissão de enfermagem? Em primeiro lugar, boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Essa questão é uma questão muito complicada de se falar, certo? Porque nesse nosso país, principalmente aqui na nossa cidade, é uma questão complicadíssima. Não tem como dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. E já sofri muitas mesmo. Mas assim, essa questão da discriminação, ela está aí no nosso dia a dia, entendeu? Para que eu conseguisse lutar, para que eu conseguisse entrar na faculdade, não foi fácil, muito complicado. A gente via mesmo, antes de entrar na faculdade, as pessoas viam a gente com um olhar. Eles viam a gente com um olhar. Depois que a gente passa a formar, aí eles passam a observar a gente com outros olhos, que para mim são duas vitórias, né? Primeiro a minha faculdade e depois eu estar aqui com o meu bloco, né? Que foi onde eu consegui. E por falar em bloco, né, Paulo, que ele é um dos diretores, né, os proprietários do Bloco Paquera, um bloco que já tem 10 anos de história aqui na nossa cidade. E dentro desses 10 anos ele conseguiu trazer, eu creio que 2 ícones da música afro, da música afoxé, aqui não só na Bahia, mas eu creio que no Brasil. É o caso de, todos conhecem aqui, Beto Jamaica e Timbalada. Teve alguma dificuldade para conseguir trazer esses 2 grandes nomes da música brasileira aqui para a cidade? Por se falar em música, em bandas baianas, sempre é complicado, entendeu? Em relação ao transporte, em relação à distância, né? De lá para cá e tal, mas na verdade, eu vou falar um pouco de Timbalada, que Timbalada era um sonho que eu tinha, era um sonho nosso, do bloco mesmo, e até mesmo em trazer, em buscar um pouco das nossas raízes, e em trazer Timbalada. E você viu que realmente a Timbalada hoje, ela é que representa mesmo a música afro, juntamente com o Olodum, tem já o Perim, são vários, né? Mas a Timbalada conseguiu suprir as nossas necessidades, em trazer, em mostrar para a população de Bom Jesus da Lapa as nossas raízes, entendeu? Bom, Paulinho, para poder finalizar aqui nosso bate-papo nessa conversa, o que você tem a dizer para as pessoas, os jovens que estão querendo aí uma oportunidade de entrar na faculdade, de crescer, subir, de inovar? O que você tem a dizer para esses jovens? Bem, Marcos, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero pedir a toda essa turma jovem, toda essa galera que a gente fala, tem que dizer que é o futuro do nosso país, né, do nosso belíssimo país, que nunca desista dos seus sonhos, tá? Eu mais que nunca passei por um problema, eu já passei por momentos muito complicados na minha vida, momentos difíceis mesmo, porque na vida é assim,
é feita do bem e do mal, né? Do mesmo jeito que existem pessoas boas no nosso país, na nossa cidade, existem pessoas más. Então eu peço às pessoas, os jovens, que se distanciem das drogas, porque está aí, as drogas é a coisa mais fácil que tem. Se distanciem de pessoas ruins, que queiram te levar para o lado ruim, e que procurem o caminho melhor, que é o caminho de Deus. Procure Deus. E eu tenho certeza que Deus nunca vai abandonar ninguém. Deus nunca abandona ninguém. E eu tenho certeza que se você lutar, se você for perseverante, eu tenho certeza que você vai conseguir almejar os seus objetivos. Eu tenho certeza que um dia, do mesmo jeito que hoje eu sou formado, hoje eu passei por uma faculdade, eu tenho certeza que hoje essas pessoas que estão aí, que estão tendo uma dificuldade, que um dia vai estar aqui como eu estou, né? Paulo, muito obrigado pela sua... Meu, obrigado a vocês, viu? E eu quero parabenizar vocês por esse trabalho. Belíssima iniciativa, tá? E o que depender de mim, o que depender do bloco, não só de mim, como Demétrios, toda a diretoria do Bloco Paquera, pode contar sempre com a gente, tá bom? Obrigado pela força. Valeu. Ele tem uma mistura de africano com o povo indígena, né? Na época da colonização, né, os indígenas, eles se misturavam, né, com os africanos, e o maculelê foi surgindo através daí. Como é uma dança também guerreira, né, que você aprende a lutar com os bastões, né? Na verdade é uma dança que na época era praticada que os negros usavam os bastões para se defenderem dos colonizadores, né? Porque naquela época não tinha armas. Então eles começaram a pegar bastões, né, e começar a praticar onde foi surgindo o maculelê. E na verdade, onde criou a mistura, né? Porque se a gente for separar as coisas assim na capoeira, assim, não tem como, ou no maculelê, há sempre uma mistura indígena, África e brasileiro. É como nós brasileiros, né? Nós não podemos nos considerar uma raça só, nós somos misturados, né? Nós somos gerados através de várias civilizações que conquistaram o território na época da colonização. Angola,
conseguir falar da capoeira, uma forma de luta, de dança, naturalizada, entendeu? Nós estamos aqui com o pessoal do Ginga Bahia, a gente vai conversar um pouquinho com a Ravi e falar sobre a capoeira no Brasil. Ravi, conte um pouco mais da história da capoeira, como surgiu a capoeira? Bem, a capoeira surge no Brasil, né, por volta de 1624, né, quando os escravos eram trazidos para a colônia brasileira, né, para poder trabalhar, e a capoeira surgiu como necessidade de defesa do povo negro, né, e foi se desenvolvendo com o passar do tempo, se tornando cada vez mais uma cultura brasileira, e que sofreu muita perseguição, muita discriminação, né, e o capoeirista ele vem lutando para que essas perseguições, essa discriminação fosse acabando, né, e hoje em dia nós temos a capoeira como um bom esporte, né, faz parte da cultura brasileira, e deve sempre preservar, e está cada vez mais sendo difundida no Brasil e pelo país, né, pelo mundo, né. Então, a capoeira sofreu muito esse processo e está mesclada junto à história do Brasil, né. Quando o Brasil passa do Estado monárquico para o Estado republicano, a capoeira sempre esteve presente nessa mudança, né, que teve o nosso país naquela época, e sofreu muitas perseguições por causa que os capoeiristas apoiavam a monarquia, né. Existe uma luta muito grande sobre a questão de capoeira ser uma luta, uma arte marcial, uma dança ou um jogo. A sua concepção, o que seria realmente capoeira? Luta, dança ou uma arte marcial? Na verdade, a capoeira ela tem essa mistura, né? Eu acho que ela foi criada por necessidade de defesa, então ela não deixa de ser uma arte marcial. Porém, para que os feitores na época não chegassem a conhecimento dos escravos que estavam praticando uma arte para usar contra eles disfarçavam a capoeira em forma de dança, né? Mas a capoeira é uma arte marcial, é bem eficiente como qualquer outra. E também tem a parte cultural, né? A parte do jogo, você mostra através do jogo a parte de combate, né? Na verdade, o jogo significa combate, né? E combate é quando você vai combater com duas pessoas, né? Quando você vai jogar capoeira. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para o Brasil sobre a questão do preconceito racial, de etnias, de culturas? Que o Brasil é um país miscigenado de várias culturas, várias coisas, vários tipos de religião. Qual a mensagem que você deixa para o preconceito, no caso, nesse dia da consciência negra? Bem, a mensagem que eu deixo é o seguinte: as pessoas hoje em dia, né, elas têm que ter a hábito de leitura, né, de cultura, né, de lei. Então, a pessoa que lê muito, ela entende muito os valores culturais, como a capoeira, né, que já foi discriminada por falta de conhecimento, né. Então, hoje em dia, com acesso à leitura e à informação, essa tendência tem a cair muito, né. Então, as pessoas elas não podem mais ficar discriminando por preconceito, por causa da pele, da cor, né, por causa do cabelo, porque nós fazemos parte de uma cultura bem diferente dos outros países, nós não somos uma raça pura, nós somos misturados. Então, o preconceito eu acho que deve deixar de última acaso, né? Porque se a gente for ter preconceito e praticar capoeira, a gente não vai conseguir, porque na capoeira há uma mistura de raça, né, de cores que tem no nosso Brasil, e eu espero que as pessoas se conscientizem cada vez mais, deixando essas ideias de lado. Porque assim, os brasileiros em si, eles não podem ter preconceito com os próprios brasileiros, né? Porque eles já fazem parte de uma mistura, né? Então é sempre bom a pessoa ler para poder buscar o conhecimento, para saber o que significa realmente a capoeira, para não ter discriminação, e realmente, se a gente for olhar para a cor da pele, a gente teria muitas pessoas inteligentes e importantes negras, né, como o presidente dos Estados Unidos, que é negro, né, ou como o Raul Seixas, que era baiano, né, que foi uma grande personalidade, e muitos outros, né. Então, isso aí fica por fora. Bem, o grupo Ginga Bahia foi fundado pelo mestre Pazinho, né, que veio de Santa Amaro da Purificação e implantou a capoeira aqui na Lapa e nas demais regiões. E se a gente for falar de capoeira, não tem como a gente fugir dessa realidade. Todas as pessoas que praticam capoeira hoje aqui na região e na Lapa já passaram pelo mestre Pazinho. E a Ginga Bahia é o grupo tradicional de Bom Jesus da Lapa, né? É o grupo mais antigo que leva a capoeira de uma forma de conhecimento maior, não porque a gente sabe mais capoeira que os outros, mas pelo fato da gente pertencer à Ginga Bahia, porque o mestre Pazinho é o grande mestre de capoeira e sempre passa as tradições de maneiras corretas, né? Para que a gente possa seguir um bom caminho.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor, Nosso Senhor Brasil. Pra mim, pra mim, abra a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo trovador, América e a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando e pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil. Essa é a turma da 4ª série, né, onde a gente vem trabalhando agora no final do ano uma coreografia para a formatura deles, né, que a gente vai trabalhar todo final do ano. A gente tem a comemoração e a gente trabalha sempre com as coreografias, com algumas apresentações para que os alunos venham fazer. É um prazer trabalhar com criança, com adolescentes, porque você vê a vontade que eles têm de aprender, né? E você consegue ver o desenvolver da criança, desde o primeiro passo até desenvolver um passo de alta complexibilidade. Minha consciência é negra. Foi na mistura de raças da Casa Grande da Senzala que surgiu um país miscigenado. Vamos jogar fora essa imagem fosca e, como nós, colocar um pouco mais de cor, responsabilidade e, obrigatoriamente, respeito. O racismo não está na cor, mas nos olhos do preconceito, no coração do homem. Homem, não seja irracional. A cor da tua pele não te faz diferente, mas especial, único. Não somos uma raça, somos uma nação, parte do sistema. Somos o bloco dos excluídos querendo gritar, desatar o nó da repressão, rasgar o verbo, disparar palavras. Somos o exército dos figurantes que se cansaram de serem escondidos por trás das câmeras, querendo sentir o gosto do protagonismo. Nossas armas não matam, mas deixam feridos. Ferimos os olhos dos que nos odeiam, não usando balas, mas a nossa verdade. Dizem que a verdade dói, mas a mentira machuca mais. A dignidade parece uma flor que não desabrochou, mas também não morreu. O sol nasce para todos, mas a sombra só para alguns. Minha consciência é negra, não minha cor, não minha pele. A pele é a roupa da alma. A alma não tem cor. Sou Luther King, Mandela, Zumbi, Pelé. Sou negro, branco, verde, amarelo e azul. Sou Brasil. Que amanhã o mundo acorde menos injusto, para que eu possa dormir mais digno. Esse canto do mundo, de onde é que ele virá? Do meu sonho profundo, ou do fundo do mar? Com que voz cantará?
com que luz brilhará, há de vir seja como for, pra esse canto do mundo, de onde virá o amor. Nesta vida vazia, porque tarda, meu bem, uma imensa alegria que se guarda pra quem seja um anjo do céu, seja um monstro do mar, venha num disco voador, mas que eu saiba que é meu, no segundo que olhar, pelo encanto maior. Nesse canto do mundo, quando virá o amor, o meu amor, o meu